Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho. Evangelho não, ao vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje vai falar sobre quanto tempo a pessoa demora para reencarnar depois do desencarne. Sejam muito bem-vindos ao canal e lembrando que todos os dias nós temos um vídeo às 8 horas da noite. Tá? Vídeo todo dia, de domingo a domingo, 8 horas da noite. Não se esqueça de se inscrever, se você já está inscrito, verifique se você vai estar ativado, né, a notificação para receber todas as notificações. Bom, hoje a gente vai falar, né, sobre quanto tempo um espírito demora para reencarnar. Bom, a gente tem que ter em vista sempre uma coisa, quando a gente fala de espiritismo, a gente sempre tem que pensar o seguinte: cada caso é um caso. Não dá nunca para a gente falar vai ser assim ou vai ser assado. Sempre vão ter variações diversas, dependendo de como a pessoa desencarnou, qual é o grau evolutivo dela, em que país ela está, que planeta que ela está, quem são os amigos espirituais dela. Então há uma vasto leque de opções, entendeu? Mas de forma geral, a gente pode falar assim, bem geralzão, que a pessoa pode demorar a partir de 1 ano para reencarnar até 20 anos. Mas claro, tem casos que demoram muito. Eu vou simular 3 casos, tá? Um caso, por exemplo, uma reencarnação rápida, são os espíritos que não tem muito o que programar, que são espíritos mais ignorantes, aqueles que estão nas primeiras reencarnações. Eu não estou falando de espíritos inferiores, é claro que os inferiores são ignorantes também, né? Mas existem às vezes espíritos que são crus, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um índio, de forma geral, ele é um espírito meio cru. Ele está lá naquela história de caça, tudo, ele está um pouco longe da civilização. Então ele pode ser, não estou dizendo que às vezes pode ter espírito evoluído também como índio, que veio para ajudar a tribo. Então o que acontece? Tem muita programação para ele fazer? Não, porque não tem muita expiação, não vai ter tanta prova, então ele reencarna de forma mais rápida, né? Outro caso, que também é bem comum, que é citado em bastante livros espíritas, eles citam bastante, é quando, por exemplo, o Joãozinho foi lá e matou um monte de gente. Isso aconteceu comigo na realidade, deixa eu lembrar a vocês. Já contei essa história aqui. Em uma certa época, muitos séculos atrás, uns 700 anos, 800 anos, não, até mais na verdade, eles estão falando aqui, eu matei muita gente, que é uma coisa infelizmente normal no nosso histórico. Por isso que a gente tem tantos problemas, né? Nós éramos os nossos antepassados que faziam coisas terríveis. E aí o que acontece? A hora que eu desencarnei, cheguei no plano espiritual, tinha um monte de espíritos me perseguindo. Um monte. Então, eles me perseguiram porque eu matei eles e prejudiquei eles, obviamente. O que o plano espiritual faz? Pega esse cara aqui, puf, já joga ele na reencarnação. Porque aí ele não vai mais conseguir, quer dizer, os outros não vão conseguir encontrar ele tão facilmente, né? Isso não quer dizer que não espiou. Óbvio que vão ter muitas expiações depois e ele vai se danar por tudo que ele fez, que foi no caso eu, né? Inclusive eu tive várias expiações, mas pelo menos ele reencarna e aqueles espíritos param de persegui-lo, né? Então isso acontece também. E também, obviamente, vai ser uma reencarnação normalmente difícil por causa do histórico da pessoa, né? A gente sempre tem que lembrar o seguinte: quando se fala de espiritismo, quando se fala de mundo espiritual, a justiça ocorre. Não é igual aqui na Terra, que a justiça serve para uns, para outros não. Uns dão sorte, outros cometem um crime e conseguem fugir. Não. Não existe isso no plano espiritual. Tudo que a gente foi na Terra, ao chegar no plano espiritual, seremos confrontados, né, com todas as os nossos atos, tudo que a gente fez, né, e os pensamentos, as ações, tudo. Então, tudo bem, vamos voltando lá. Aí nós temos o caso, por exemplo, vamos dizer, mais tradicional, assim, né? O cara vai lá, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que estão na Terra estão mais ou menos nesse grau evolutivo. Ele tem uma vida não muito legal, mas também não muito ruim. Porém, assim, ele gosta de encher a cara, ou pode ser um alcoólatra, ou pode ser um cara que tenha raiva, que seja agressivo, etc. Pum, morreu. O que vai acontecer? Vai para um umbral, obviamente. Vai ficar no umbral um tempinho, né? A cabeça dele vai passar por vários processos, ele vai sofrer, até que ele vai amadurecer, perceber que ele estava errado, se arrepender e ser resgatado. A partir do momento que ele é resgatado, começa uma vida, desculpa pessoal, começa uma vida no plano espiritual, quer dizer, já está no plano espiritual faz tempo, mas num hospital espiritual, depois numa cidade espiritual. Essa é a história mais ou menos do André Luiz,
Como é que foi a história do André Luiz? Ele teve uma vida, ele não era uma pessoa muito ruim, até fazia umas bondades, segundo está escrito no próprio livro, porém, ele tinha vícios, né? Acabou contraindo uma doença sexualmente transmissível por causa dos abusos que ele fez do sexo, né? Era médico, tinha conhecimento, comia de forma errada, pum, desencarnou. Como ele fez tudo isso errado, ele ficou 8 anos no umbral. E depois de 8 anos ele foi resgatado, né? Ele se arrependeu, né? O umbral é aquele lugar que faz as pessoas refletirem sobre tudo que eles fizeram e tudo mais. Ele foi resgatado e foi primeiro para um hospital espiritual e depois foi para a cidade espiritual. Ficou um período lá e hoje ele está até lá no plano espiritual. Mas por quê? Porque ele é um espírito evoluído e um espírito muito inteligente. Então ele cometeu essa falha nessa encarnação, sem dúvida alguma, como todos nós sempre cometemos, né? Até Chico Xavier cometeu falhas, né? Em outras encarnações, óbvio. Por isso que ele espiou. Mas, a partir do momento que ele se encontra na cidade espiritual, né? Se melhora dos seus costumes e tudo mais, ele normalmente reencarna novamente. Porém, como ele já era um espírito muito evoluído e tudo, ele acabou sendo muito mais útil para a humanidade ficando no plano espiritual. Só os livros que ele passou para Chico Xavier já são maravilhosos, que ajudam muito a humanidade e vão ajudar cada vez mais. Porém, se você pegar a história dele, que é uma história mais ou menos convencional, a tendência é que a pessoa reencarne alguns anos depois de estar no plano espiritual. Pode ficar mais tempo, como é o caso do André Luiz, sim, mas o normal é que a pessoa já reencarne, tudo bem? Agora, é claro, tem aqueles casos, por exemplo, de Chico Xavier. Chico Xavier agora está num nível que ele só reencarna se ele quiser. Se ele quiser, por exemplo, cumprir uma tarefa, cumprir uma missão. Quando ele reencarnou a última vez, ele já era desse nível. Só que ele tinha algumas expiações para passar, por isso que a vida dele foi tão complicada, fisicamente falando. Ele ficou cego de um olho, tinha dificuldade de andar, tinha vários problemas, ficou meio surdo depois, teve doença do coração, que parece que teve dores terríveis, né? Você vê, pô, uma pessoa que fez tanto bem, sofreu tanto, por quê? Porque ele tinha uma lista de débitos, normal. Só que ele já era um espírito muito evoluído, muito, quase puro. Se não fosse, talvez puro naquela época. Ele espiou tudo, então agora para ele só reencarna se ele for enviado por Jesus. Jesus virar para ele e falar, ó, Chico, eu queria que você fizesse uma missão em tal lugar, só se for assim, porque não há mais necessidade dele reencarnar, certo? A mesma coisa, por exemplo, o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não está no mesmo nível do Chico Xavier, mas ele é um espírito, creio eu, né, muito evoluído. Então vocês percebem que ele está no plano espiritual faz muito tempo, quase 100 anos, e vai ficar lá, porque ele é um espírito que não precisa vir para cá para passar pelas coisas que nós estamos passando. Esses espíritos já passaram por isso, certo? Eles só vão vir se for para missão. Eles não vão vir aqui para ficar passando por situações que eles não precisam, pois eles já se depuraram. Outro que também sofreu pra caramba foi o Dr. Bezerra. Ele, quando reencarnou, se depurou das suas expiações do passado. Então ele teve uma encarnação sofrida, mas uma encarnação maravilhosa, com muitas conquistas morais, e é isso que interessa. Então, na balança, né, aproveitando para completar esse papo de hoje, na balança, você pegar o que Chico Xavier fez, o que o Dr. Bezerra fez durante a existência, foram vidas muito difíceis, dinheiro escasso, super escasso, poder bem material, não porque eles não tiveram oportunidade, porque tanto Chico Xavier, que escreveu mais de 450 livros, grafou milhares de cartas, sem ganhar R$1, abriu mão de todo o dinheiro, nunca recebeu auxílio, não quis receber auxílio de ninguém. E o Dr. Bezerra, que virou médico, era médico, né? Chegou a ser prefeito do Rio e teve uma carreira na política, e todo o dinheiro que ele tinha praticamente, ele doou para ajudar os outros. E toda a vez que ele receitava remédio, as pessoas não tinham dinheiro, ele dava as coisas que eram dele. Então, assim, são dois espíritos que tiveram a oportunidade de ficarem ricos. Não que ficar rico é errado, tá bom, pessoal? Depois a gente conversa sobre isso em outros vídeos, mas eles fizeram o possível para o próximo. Naquela época, como é que funcionava? Tanto na época do Chico Xavier também, mas na época do Dr. Bezerra era pior ainda. O pobre era muito mais pobre em relação ao pobre as diferenças sociais.
O pobre era muito pobre, o rico era muito rico. Hoje ainda assim, sim, claro, mas é menor a diferença do que era naquela época, né? Por exemplo, um rico tinha 10 empregados, porque, vamos dizer, tinha praticamente saído da escravidão, então era um mundo diferente, né, do que a gente é hoje. Temos que melhorar muito, mas já melhoramos bastante. Então, se a gente parar e analisar tudo isso, né, parar e nós vamos perceber o quê? Que são espíritos muito evoluídos e que reencarnaram com o propósito de se depurar, né, espiritualmente, espiaram, demonstraram a sua evolução, demonstrando um desprendimento total dos meios materiais, certo? Isso que é importante, né? Vocês estão vendo que o vídeo de hoje está falando sobre um tema, certo? Como eu já falei e tem tempo para falar, eu estou abordando a questão do Chico Xavier e do Dr. Bezerra. Então, esses espíritos mostraram o que, para que vieram, tiveram uma encarnação maravilhosa, se depuraram, pagaram suas expiações e agora vão ficar no plano espiritual, só vão reencarnar caso haja necessidade de cumprir alguma missão. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mande esses vídeos para os seus amigos, deixa seu like aí embaixo e até a próxima.